Eu sou o professor Rodrigo Moretti, do Departamento de Saúde Pública, e essa videoaula é sobre as relações entre saúde e diversidade sexual. Essa videoaula é fruto de um projeto ligado ao estágio de docência da mestranda Luanda Santos e a doutoranda Virginia Deportes, aqui na nossa universidade. Quando nós pensamos em termos da diversidade sexual, é algo bem interessante de ser analisado em relação a alguns conceitos que são amplamente divulgados na sociedade e de uma maneira errônea. Uma das questões mais importantes é a gente entender que as pessoas não são heterossexuais, não por alguma coisa que aconteceu na vida delas, ou trauma, ou seja pelo que for. A sexualidade, particularmente a orientação sexual, ela não tem uma origem, e olha que se estuda isso há muitos séculos. Mas com toda certeza, há questões muito bem demarcadas. Por exemplo, a despatologização da homossexualidade em 17 de maio de 1990 pela Organização Mundial da Saúde, que declara que não, homossexualidade não é doença, retirando da Classificação Internacional das Doenças esse termo. E, na verdade, a ideia de homossexualismo, que é um absurdo. Em 18 de junho de 2018, também a Organização Mundial de Saúde retira a transexualidade dessa mesma classificação, na sua 11ª edição, entendendo que a transexualidade, assim como a homossexualidade, são condições relativas à saúde sexual das pessoas, e não propriamente distúrbios ou desvios, até porque estima-se que em torno de 20% das pessoas de toda a população mundial não sejam estritamente heterossexuais. E, segundo a OMS, existem evidências claras, nítidas, de que não há um transtorno mental associado seja à homossexualidade ou seja à transexualidade. Isso tudo é resultante de um padrão chamado de heteronormatividade compulsória, no qual as pessoas são automaticamente lidas como masculinas e femininas, e a sua orientação sexual é decorrente dessa leitura que é social. Então esse binário, quando a gente pensa, por exemplo, numa ficha de qualquer coisa que a gente preencha na sociedade, em que existe uma caixinha com um masculino e outra com um feminino, a partir dessa caixinha, toda uma expectativa social é criada em relação àquela pessoa. Se ela utiliza alguns códigos de vestimenta, ela se porta, seja como masculina ou feminina, toda a sociedade vai entender que automaticamente essa pessoa tem desejos, identidades, diversas características relacionadas ao que se lê como homem e mulher, e que a gente sabe que é muito variado na sociedade. Então há uma compreensão cada vez mais interessante, importante, sobre as diferenças em relação às manifestações que as pessoas têm em sua vida, a começar dos seus próprios corpos. Os corpos, eles nem sempre têm uma genitália muito bem definida. Então, a primeira ideia que deve se ter para quebrar esse paradigma tão reduzido sobre a experiência da sexualidade e da orientação sexual é o próprio corpo biológico, porque nós temos corpos com genitália masculina, lida como masculina, o pênis, genitália lida como feminina, a vagina, mas existem pessoas que são intersexuais, que têm a chamada genitália ambígua. Num outro sentido, a transição corpóreo-sexual nem sempre acontece para todas as pessoas e sempre. Uma grande parte da população, ou melhor dizendo, uma parte da população, de 3 a 5%, como se estima no estudo, são pessoas entendidas como assexuais, pessoas que não têm necessariamente atração sexual por outras pessoas e que sim, são normais, são saudáveis, melhor dizendo. Ou que se sentem atraídas apenas quando estão envolvidas de maneira romântico-afetiva. E aí, depois disso, nós passamos a ter a orientação sexual e a orientação afetiva, que não são a mesma coisa. Então, em termos de orientação sexual, as pessoas podem ser monossexuais, sendo heterossexuais, ou homossexuais, no sentido heterossexual. A pessoa se atrai pelo gênero diferente do dela,
né? É interessante quebrar a ideia de gênero oposto, porque não há oposições entre os gêneros, né? E nem hierarquias naturais entre eles, né? Mas uma pessoa que é lida e se entende como masculina se atrai por outra que é feminina e vice-versa. Pessoas homossexuais que se atraem exclusivamente por pessoas do seu próprio gênero, pessoas bissexuais que se atraem pelos dois gêneros, e aí quando nós entramos na questão da orientação sexual de pessoas assexuais, nós vamos ter o que é chamado de um espectro, ou seja, pessoas que vão progressivamente até a sexualidade absoluta de não se sentir atraído por outro ser humano. Isso não quer dizer que essas pessoas não tenham desejos sexuais, que elas não tenham atos, inclusive masturbatórios, no sentido em que elas sentem prazer com o seu próprio corpo, mas não necessariamente relacionado a outras pessoas. A atração afetiva já é uma outra dimensão desse exercício dos relacionamentos e da sexualidade. Então, existem pessoas que se atraem afetivamente apenas pelo gênero que lhe é diferente, outras que são atraídas afetivamente apenas pelo mesmo gênero, e outras que ainda são poliafetivas, né, biafetivas. E entre as assexualidades, nós temos pessoas que são demirromânticas, de vez em quando se orientam afetivamente para alguém, e aquelas que são aromânticas, que não sentem atração afetiva por ninguém, orientação afetiva por ninguém. Tudo isso se relaciona a uma certa dimensão da experiência individual. Claro que tem outras pessoas sempre envolvidas nisso, pelo menos no imaginário daquela pessoa, na fantasia, mas não quer dizer que isso se relacione a práticas sexuais. Tem a ver com como a pessoa deseja, sente, idealiza outras pessoas, se mobiliza em termos de afeto, mas a prática sexual é de uma outra natureza. Né? E aí, em termos de práticas sexuais, esse espectro de possibilidades do ser humano é muito variado, desde o sexo em dupla, coletivo e outras formas, como por exemplo, aqueles tipos de práticas sexuais que não envolvem penetração, como por exemplo a gunage, né? A questão do próprio BDSM, dos fetichismos, que cada vez mais se entende como algo muito presente na sociedade, que é um tabu muito grande e que não se relaciona necessariamente à orientação sexual ou mesmo à orientação afetiva das pessoas. Né? Nesse sentido mais social, ainda temos a questão das configurações familiares, né? Pessoas que são monogâmicas, que entendem afetivamente, que vivenciam afetivamente apenas a relação com uma pessoa, mas existem também os relacionamentos abertos, que são aqueles em que, em termo afetivo e de contrato entre o casal, muitas vezes se tem apenas uma pessoa, mas sexualmente se admite de comum acordo o sexo com outras pessoas. E a poligamia, que é algo mais amplo, é algo onde entram mais pessoas, inclusive nesse sentido afetivo. Isso não se relaciona nem à expressão de gênero, nem à identidade de gênero. Quando nós falamos de expressão de gênero, nós estamos falando da questão dos códigos que são mobilizados em determinada sociedade para identificar o masculino, o feminino e aquilo que não é muito bem definido. Então nós temos a expressão de gênero feminina, a expressão de gênero masculina e a androgenia. Né? E uma tentativa política de algumas pessoas, né, e de alguns grupos de firmar o questionamento desses padrões através das perspectivas não binárias ou não binarias. Né? Tudo isso mostra como é rica a experiência humana e naquilo que se expressa em termos de gênero. Já a identidade é uma experiência mais profunda, tem a ver com aquilo que cada ser humano sabe de si e se percebe nesse grande espectro possibilitado por todas essas configurações anteriores. Então, nós temos pessoas que se identificam, têm a identidade de gênero ou identidade sexual como heterossexuais. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, as pessoas da população T, travestis, transgêneros e transexuais, pessoas intersexuais, pessoas não binárias e as pessoas assexuais. Nesse amplo espectro, nós percebemos que a tal da caixinha, que marca do masculino e feminino,
ou a leitura automática de uma pessoa apenas pelaquilo que nós entendemos a partir da sua expressão de gênero é incorreta. No entanto, nós sabemos da ideia da homofobia, né, um termo guarda-chuva que é especificado cada vez mais para segmentos específicos dentro da população LGBTI+, mas esse termo foi criado em 1972 por George Weinberg, no sentido de caracterizar a aversão a pessoas que têm uma orientação sexual diferente da hegemonia heterossexual ou da matriz heteronormativa, como vários autores como Warner vão definir. E aí é um termo interessante para pensar sobre essas discriminações por origem, por orientação sexual. E estão relacionadas diretamente a preconceitos, a discriminações, a crimes de ódio. Sendo que os crimes de ódio são aqueles que a vítima é escolhida, a sua seleção, justamente pelo ódio específico a alguma característica que ela detém. E nesse caso, a questão da orientação sexual. No mundo como um todo, nós ainda temos um grande número de países que ainda criminalizam a homossexualidade ou a não heterossexualidade, para ser um pouco mais amplo. 72 países no mundo ainda criminalizam com diversos níveis de pena e diversos níveis de sanções pessoas que se identificam como não heterossexuais, sendo que em 5 desses países do mundo a pena ainda é a pena capital, ainda é a pena de morte para pessoas não heterossexuais, o que é um absurdo. No caso do Brasil, já em 1988, no título 1 dos princípios fundamentais de nossa Constituição, no artigo 1, item 3, se diz que o país respeita e zela pela dignidade humana. No artigo 3, como uma das funções da nossa nação, construir uma sociedade livre, justa, solidária, promover o bem a todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação. E o artigo 4, no seu item 2, afirma a prevalência dos direitos humanos como um ideário, um princípio fundamental da nação brasileira. E aí vem a ideia dos direitos sexuais e da cidadania sexual, da cidadania íntima. As pessoas não devem ser discriminadas, até por não terem nem culpa, nem motivo, pela simples não desejo como as outras pessoas esperariam. No entanto, a gente sabe que essa questão da vivência da sexualidade passa desde questões mais explícitas, como os crimes de ódio, a homofobia explícita, as discriminações, mas também por processos progressivos de vida das pessoas que sentem medo, vergonha, culpa por não serem ou não se adequarem a esse padrão da heterossexualidade. No Brasil, estima-se, essa estimativa do Grupo Gay da Bahia, que a cada 25 horas um LGBT é morto no país. E em 2019, em 13 de junho de 2019, a situação foi julgada pelo STF na medida em que nós não temos uma legislação que proteja pessoas LGBTI+, desses crimes, e o STF decidiu por enquadrar homofobia e transfobia como crime de racismo, no sentido de que, como existe uma omissão legislativa, a Lei 7.716 de 2018, que é a que fala dos crimes de racismo, passa a ser aplicada também a crimes relacionados à homofobia e transfobia. No voto da nossa ministra Carmen Lúcia, ela diz: a reiteração de atentados decorrentes da homotransfobia revela a situação de verdadeira barbárie, quer-se eliminar o que se parece diferente física, psíquica e sexualmente. E ainda ela completa: a tutela dos direitos fundamentais há de ser plena para que a Constituição não se torne uma mera folha de papel, apontando de maneira significativa que a singularidade de cada ser humano não pode ser pretexto para desigualdade em termos de dignidade e direito, e que a discriminação contra as pessoas, num certo sentido, atinge a sociedade inteira, afinal de contas, todos e todas somos cidadãos e cidadãs. Numa pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo e Rosa Luxemburgo sobre a questão da homofobia no Brasil, a intolerância e o preconceito, uma amostra representativa
em 150 municípios do país de diversos tamanhos, né, e nesse sentido é uma amostra significativa pelo seu desenho, apontou-se que 83% dos brasileiros se identificam como heterossexuais. Ou seja, nós temos aquele padrão internacional de 15 a 20% de pessoas não heterossexuais ou que não se identificam sempre como pessoas heterossexuais. De cada 5 pessoas, pelo menos uma não está enquadrada dentro desse panorama da heterossexualidade. E esse estudo, entre vários outros indicativos interessantíssimos para se pensar o preconceito contra pessoas LGBTs, denuncia que 92% das pessoas afirmam categoricamente que existe preconceito contra pessoas LGBTI+, no país. Né? 8% vacilam, mas apenas 26% em média dessas pessoas afirmam categoricamente que são preconceituosas, muito preconceituosas. 1/4 dessas pessoas que participaram do estudo e cerca de 10% que são levemente preconceituosas, totalizando 35%. Ou seja, 1 entre 3 brasileiros e brasileiras não só é preconceituoso, como admite que é preconceituoso por diversos motivos. E aí a gente vai chegar no panorama das violências. As pessoas LGBTI+, sofrem diversos tipos de violência, da morte, a tortura, a agressão física, golpe e chantagem, no sentido de que quando alguém descobre que essas pessoas são LGBTI+, não são reveladas, não são publicamente conhecidas, se explora esse contexto para se ter algum tipo de vantagem, ameaça de agressão, agressão verbal, o assédio moral a pessoas LGBTI+, constante, inclusive até pela questão de piadas, impedimento de livre movimentação, a invasão da privacidade dessas pessoas, encarceramento, internação psiquiátrica, hospitalar, em clínicas religiosas, que as famílias, às vezes até na melhor das intenções e pelos seus próprios preconceitos e trajetórias, acabam recorrendo a esse tipo de intervenção que não faz sentido. Denúncia e calúnia, violência sexual, assédio sexual, roubo e, sinceramente, a negação de direitos civis. O Grupo Gay da Bahia também levantando nos últimos anos a violência por identidade sexual, identifica que particularmente homens gays e pessoas trans são as mais agredidas, seja em termos de violência letal, seja em termos de violência não letal. E o Brasil é o país do mundo que mais mata LGBTs e particularmente mais mata pessoas transexuais no mundo. Dados da Transgender Europe indicam que o segundo colocado, que é o México, tem menos da metade dos casos de assassinato registrados de pessoas trans no mesmo período que o Brasil, indicando que nós realmente, enquanto nação, ainda não lidamos em proteger essas pessoas. Em relação ao ambiente do assassinato, as pessoas LGBT são mortas dentro das suas casas, em 1 a cada 3 assassinatos, e 1 a cada 3 assassinatos também nas ruas e fora de casa, indicando que não há lugar seguro, nem dentro das suas próprias casas. E o que é mais interessante ou mais chocante, em 70% dos casos não se identifica quem são os agressores, quem são os assassinos, indicando também um certo pouco caso com a vida das pessoas LGBTs. Quando se tem identificação, em 98% dos casos são homens que agridem as pessoas LGBTs, seja gays, lésbicas, bissexuais, LGBTs no sentido amplo ou pessoas trans, indicando que há sim uma relação muito forte com a construção de violência e masculinidade na violência contra as pessoas LGBTs. As armas mais utilizadas são armas de fogo e objetos pérfuro-cortantes, mas também porretes, veículos, cordas para enforcar essas pessoas, líquido inflamável e objetos asfixiantes. E tem em torno de 20% que não tem registro de como essas pessoas foram assassinadas. E aí fica a ideia, o que é o crime LGBT-fóbico?
como nós chegamos a simplesmente não ligar que isso aconteça. Quando a gente pensa em termos da violência e como é que ela opera para cada segmento, as lésbicas têm muito mais prevalente a violência doméstica, inclusive por causa do papel da mulher nessa sociedade. Inclusive com cenas grotescas do chamado estupro corretivo, em que a família escolhe quem dos familiares vai estuprar a menina ou a adolescente que é identificada como lésbica, simplesmente para mostrar para ela como é que deveria ser o comportamento dela. As mesmas famílias que defendem que há imoralidade em se ser LGBT. Pessoas gays, homens gays, são particularmente vítimas de violência, e violência até no nível de assassinato, com violências arrombadas, residências arrombadas. As pessoas invadem as casas e os apartamentos dessas pessoas e as agridem dentro sua própria residência. Bissexuais, da mesma forma como as pessoas, os homens gays, no sentido privado, inclusive com muita ameaça de revelação, o que é algo relacionado, por exemplo, aos princípios, né, e aos indicativos de ideação suicida e depressão muito forte entre pessoas bissexuais. E as pessoas travestis, as pessoas trans, as mulheres trans, são crimes de execução em espaço público. Esse panorama é terrível, mas é muito presente no Brasil. E com toda certeza, uma pessoa LGBTI+, quando vai se percebendo não heterossexual desde a infância, tem todos esses medos constantemente em sua vida, o que vai levar diretamente àquele princípio dentro dos estudos epidemiológicos do chamado estresse de minoria. A pessoa, por participar de uma minoria, seja ela étnica ou, né, essas minorias sexuais, ela passa o tempo inteiro a ficar preocupada e a sofrer micro e macro agressões que vão se somando e levando, no mínimo, a transtornos e problemas de ordem psiquiátrica, às vezes, né? Muitas vezes. Nesse sentido, se você está o tempo inteiro com medo de ser agredido, com medo de ser agredida, como é que você vai ter tranquilidade para ser quem você é? E aí vem a ideia de como a sexualidade é política, como também o corpo e a preservação do corpo é algo muito importante no sentido de manter a tranquilidade para que as pessoas se desenvolvam. Não é à toa que é muito importante que nós pensemos, enquanto profissionais de saúde, como é que isso é trabalhado dentro do currículo, né? O profissional de saúde é o primeiro profissional, a primeira pessoa fora da família e fora do círculo de amizade a saber que a pessoa é LGBTI+, conforme apontam os estudos. Muitas vezes é a primeira pessoa a saber da vida daquela pessoa, porque ela a pessoa LGBT procura esses profissionais para perguntar coisas, e geralmente, por falta de preparo, interesse ou mesmo preconceito, esses profissionais não dão bola, fingindo que não ouviram nada, e assim reforçam a sensação de isolamento e de preconceito. Quando a gente pensa nos currículos, não falar sobre essas coisas ou simplesmente fingir que elas não existem é uma forma de ensinar que a temática LGBTI+ não é importante para a saúde. Mas volto a dizer, cada 5 pessoas, pelo menos uma delas, estima-se ser uma pessoa não heterossexual. Então, com 20% da população, não é possível a gente pensar que isso não é importante. Em um estudo que nós realizamos no curso de medicina aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, publicado na Revista Brasileira de Educação Médica em 2019, com uma taxa de resposta de 82% de todos os alunos de 1º ao 4º ano, nós identificamos que 11% desses estudantes eram LGBTI+. No entanto, nós percebemos coisas bem pesadas. Por exemplo, a ideia de que a homossexualidade é uma perversão para 76% das mulheres do curso e 90% dos homens que cursavam. Que lésbicas são nojentas, 79% das mulheres e 82% dos homens estudantes de medicina. E coisas piores, como brinquedos apropriados para gênero, para 60% das estudantes e 86% dos estudantes. O que é grotesco. 89% desses estudantes tiveram algum nível de preconceito contra pessoas LGBTI+, denunciando
que a medicina, entre outras profissões, vai ser uma profissão que não vai cuidar adequadamente das pessoas LGBTI+, por preconceito. E isso deve ser trabalhado no currículo. Em outro estudo que nós desenvolvemos aqui na atenção primária, no município de Florianópolis, nós percebemos que os profissionais de saúde, da estratégia saúde da família, em geral, além de não saber atender as pessoas LGBTI+, ainda mobilizam as suas fundamentações religiosas para justificar por que eles não tratam adequadamente ou por que alguém não deveria ser LGBTI+, inclusive com relatos de que eles falam isso para as próprias pessoas. E aí, essas representações sociais vão desembocar justamente numa falta de atendimento, ou um atendimento violento e preconceituoso para essas pessoas. Em outro estudo, na minha tese de livre docência, defendida em 2018 na Faculdade de Saúde Pública, eu aponto diversos elementos de falta de ação dos profissionais de saúde, como nós vamos ver, isso desemboca em quadros, por exemplo, como o uso de silicone e hormônio indiscriminadamente utilizado pelas pessoas trans, porque os profissionais de saúde se negam a atendê-las. E a maior fonte de cuidados de saúde, esse meu estudo vai levar a crer com base na literatura, é a própria comunidade LGBT leiga e a internet, dizendo que as profissionais de saúde, os profissionais de saúde, quando não provêm um atendimento adequado, levam essas pessoas a procurarem por si mesmas, né? Porque, afinal de contas, os vazios são preenchidos pelas preconcepções moralistas que nós temos. Se dentro do ensino nós nos calamos, como docentes, como curso, obviamente, os futuros e as futuras profissionais vão preencher esses silêncios dentro do currículo com aquilo que eles já sabem de outros lugares. E aí a gente vai ter um panorama em que homens gays, apesar de parecerem da mesma forma como homens heterossexuais, não são e têm um maior risco para câncer de próstata, testículo e colo, maior risco de HPV, maior risco de violências, num sentido amplo, inclusive a violência entre parceiros íntimos, maior prevalência de problema ligado à imagem corporal, bulimia, anorexia quando comparado ou com a população heterossexual ou mesmo entre a população LGBT. E a depressão é muito frequente entre homens gays, até porque a ideia de estar dentro do armário, a questão das discriminações, o assédio verbal, físico e a agressão física é muito presente na trajetória de vida dos homens gays, na medida em que esses homens gays são pessoas que são cobradas por não cumprirem aquele padrão da heterossexualidade compulsória. E particularmente da masculinidade, como é lida de maneira mais frequente dentro da sociedade contemporânea. O abuso de substâncias psicoativas e o isolamento social é extremamente presente nessa comunidade. Entre mulheres lésbicas, o risco cardiovascular é incrementado em relação à população de mulheres heterossexuais. E há também um incremento em relação a câncer de mama, na medida em que a prevenção de câncer de mama passa por uma série de questões, desde a questão de ir ou não ir a uma consulta, até a questão da própria amamentação. E o risco de violência, agressão verbal e física, estupro e assédio é muito frequente nessa população. Em termos de aspectos corporais, como essas mulheres não se sentem confortáveis para estarem nos espaços de atividade física, inclusive esses espaços de execução de atividade física muitas vezes são espaços de risco para essas mulheres, elas vão ter uma barreira de acesso e um risco alto de obesidade, além da questão da saúde mental, que justamente elas são agredidas por parentes, pessoas próximas, a sociedade em geral, levando à depressão, a estresse pós-traumático, em muitos casos, e fobias. E o abuso de substâncias psicoativas, particularmente, é alto, né? O risco de suicídio é 2 ou 3 vezes maior do que quando comparado com mulheres heterossexuais. A população bissexual tem fatores muito semelhantes à população de homens gays e mulheres lésbicas. A qualidade de vida para a população bi é muito piorada porque essa é uma população que não encontra espaço no mundo. E aí os adultos bissexuais
tem um menor nível de bem-estar emocional quando comparado com qualquer outro público, inclusive com um grande nível de depressão e ansiedade e um risco muito aumentado de suicídio e ideação suicida quando comparado com outras populações. É a população mais frequente, até porque não se encontra espaço, nem muitas vezes no meio LGBTI+, e muito menos dentro da comunidade heterossexual. As pessoas trans são deixadas à margem. Então, no caso das mulheres trans, a necessidade de modificação corporal para adequação da expressão de gênero à sua identidade de gênero faz com que muitas vezes elas façam procedimentos como a injeção de silicone industrial no próprio corpo. A automedicação com o uso de hormônios indiscriminados, porque os profissionais de saúde não abrem a possibilidade deles terem o uso adequado, assim como a expulsão de casa, que leva, por exemplo, muitas mulheres trans à prostituição compulsória. Violência contra pessoas trans é altamente presente em todas as populações, infelizmente, principalmente se forem mulheres e homens trans negros e negras, e são vítimas sistemáticas de agressão física e abuso sexual de todas as naturezas. A violência entre parceiros íntimos também é muito frequente, até porque se essa pessoa trans reclama para outras pessoas que ela está com um problema dentro do seu relacionamento, muitas vezes as pessoas não dão bola, até porque elas nem são lidas muitas vezes como pessoas, por essa maioria preconceituosa que ainda temos, ou melhor dizendo, transfóbica. E aí isso é um processo de grande estigmatização social que vai levar as mulheres e homens trans ao uso indiscriminado e por si mesmo de substâncias e de medicações, além das intervenções próprias corpóreas. Lembrando que o uso de estrogênio pode levar, associado ao uso de tabaco, a grande chance de coágulo sanguíneo entre as mulheres trans, e os homens trans, pelo uso da testosterona, têm um risco aumentado de doença cardíaca, ainda mais se forem tabagistas. Nesse sentido, é importantíssimo nós mostrarmos que, além desses elementos que eu trago, as pessoas LGBTI+, acabam tendo problemas decorrentes e aumentados em relação à população geral, e que nós, como profissionais de saúde, podemos sim fazer a diferença, tanto emocional, mostrando para as pessoas LGBTI+, que elas são sim pessoas, como também cuidando da saúde e do corpo dessas pessoas. Nos próximos vídeos, nos próximos depoimentos desse vídeo, nós vamos ter a oportunidade de ouvir uma mulher lésbica, um homem gay, uma mulher assexual, bissexual, um homem trans e uma mulher trans mostrando para nós, falando para nós exatamente como é a vivência de cada um desses segmentos. Eu acho que é importante situar a categoria heterossexualidade compulsória, que é um discurso construído socialmente de que a mulher necessita do homem tanto emocionalmente quanto economicamente. Esse entendimento, ele também parte de uma compreensão de que as sexualidades das mulheres se dão através da relação com os homens, da relação heterossexual, que seria o fim natural da existência de toda mulher, e nós, pessoas lésbicas, somos tidas muitas vezes como desviantes, porque rompemos com esse discurso, com esse ideal que na academia a gente costuma chamar de heteronormativo. A heteronormatividade é essa ideia de que a heterossexualidade é uma norma na ordem social e que as instituições sociais sustentam e reproduzem essa normativa como um pressuposto dado e natural. Eu acho importante situar um pouco esses conceitos para a gente pensar que os preconceitos que vivenciamos enquanto mulheres lésbicas estão diretamente relacionados ao rompimento com esses ideais. E esse rompimento com a matriz heterossexual acarreta as pessoas lésbicas um lugar de invisibilidade, tanto socialmente como no interior das práticas das políticas públicas, nos colocando em vulnerabilidade. A partir do momento que não são pensadas estratégias de ações voltadas para nós, porque estamos em um lugar de apagamento. Por fugir à normalidade, somos expostos a níveis mais elevados de violências físicas e psicológicas,
tanto no âmbito doméstico como nos espaços públicos, do que as pessoas heterossexuais. O medo que é muito comum entre as pessoas lésbicas é da violência sexual em forma de estupro, o que ouvimos chamar de estupro corretivo, que é um imaginário preconceituoso que supõe que lésbicas deveriam ser corrigidas através de atos sexuais forçados com homens. A discriminação quanto à orientação sexual, o machismo, as invisibilidades que vivenciamos também podem ser acrescidas por outros marcadores, como raça, cor, idade, geração e classe social, o que a gente chama de interseccionalidade nessas experiências de preconceito e discriminação. Percebemos que há nas nossas vivências uma dupla estigmatização, tanto relacionada à orientação sexual quanto ao gênero, que vamos nomear de lesbofobia, que é esse ódio, o preconceito específico às pessoas lésbicas. Muitas vezes a nossa sexualidade ela não é vista, ela é apagada, mas para o prazer masculinista ela é permitida. Nos sites de vídeos pornográficos ela está presente, de maneira muito estigmatizada, estereotipada, mas está lá. Inclusive, até o ano de 2019, se você pesquisasse a palavra lésbica no Google, os primeiros resultados apareceriam páginas pornográficas. E foi somente no ano passado que o Google consertou seu algoritmo para que a palavra lésbica não fosse mais sinônimo de pornô. As invisibilidades que vivenciamos, elas também nos trazem outros problemas, como, por exemplo, uma falsa ideia de que estamos imunes às infecções sexualmente transmissíveis, porque as nossas práticas, a partir de um olhar heteronormativo, não são vistas como sexuais. Então, muitas vezes, esse imaginário nos afasta dos serviços de saúde, nos impede de receber orientações voltadas para as nossas especificidades. O que pode ocorrer, o que pode resultar tanto na ocorrência dessas infecções e também num reconhecimento tardio de um HPV que pode ocasionar um câncer do colo do útero, por exemplo. Há pouca informação sobre os cuidados à saúde sexual de lésbicas, é um problema de saúde importantíssimo, pois nos coloca em vulnerabilidade. É importante sinalizar também que não existem preservativos que sejam práticos e populares para o sexo entre mulheres, né? Então, muitas vezes, a orientação é que a gente use plástico filme, e isso é muito desconfortável, né? Não se pensa tecnologias que poderiam favorecer, né, ao sexo protegido entre mulheres. Há também estudos epidemiológicos que sugerem um risco aumentado para câncer de mama em mulheres que nunca gestaram e amamentaram, bem como naquelas que tiveram seu filho em idade mais tardia. E esses são fatores comuns entre lésbicas, né? Então podem se apresentar enquanto problemas de saúde. E é importante sinalizar também que a negação dos direitos sexuais e reprodutivos, os estigmas e preconceitos que vivenciamos podem impactar diretamente em questões de saúde, como saúde mental, uso abusivo de álcool, fumo e outras drogas. Como as questões sobre a saúde das mulheres têm um foco muito voltado à saúde de mulheres heterossexuais, na maioria das situações somos tratadas como invisíveis. E no momento que sinalizamos as nossas sexualidades, geralmente fica aquele climão, que o profissional fica sem ter o que falar porque não tiveram formações acadêmicas voltadas para o nosso segmento. A gente percebe que há muita falta de conhecimento dos profissionais sobre as nossas especificidades, sobre formas de prevenção, né? E num primeiro momento é muito forte nos atendimentos essa presunção da heterossexualidade. Muitos estudos vão apontar que a baixa procura das mulheres lésbicas pelos serviços de saúde está associada a episódios de discriminação, ao despreparo dos profissionais e também a uma dificuldade de revelar a homossexualidade aos profissionais por medo, né, por receio dessa discriminação. É importante sinalizar que o profissional de saúde, a profissional de saúde, não é uma entidade, né? Ele é produto dessa sociedade que é heteronormativa, que é lesbofóbica. Então, é possível que ocorram episódios de discriminação em serviços de saúde. Por isso que disciplinas que vão trabalhar a saúde LGBT são essenciais
nos currículos de graduação das profissões voltadas para o setor saúde. Nos serviços de saúde, o que mais ocorre comigo e com as lésbicas que eu conheço é a presunção da heterossexualidade. Então, não existe a pergunta qual é a sua orientação sexual. Se pergunta quais os métodos contraceptivos que você utiliza. Mas essa questão que deveria ser básica quanto à orientação sexual, ela é inexistente. Então, o meu sentimento e o sentimento das pessoas que eu conheço é um sentimento de invisibilidade, de inexistência. Teve 2 situações que eu mesma me coloquei como lésbica no início das consultas, a fim de receber orientações mais específicas, né? Mas, enfim, essa tentativa foi totalmente sem sucesso. Inclusive, uma das médicas não queria me prescrever exames de sangue para infecções sexualmente transmissíveis, porque ela tinha desconhecimento que também poderiam ser transmitidas através do sexo entre mulheres. Com as minhas amigas, isso também ocorreu, mesmo depois que elas informaram aos profissionais que não tiveram uma orientação nenhuma, e elas ainda tiveram a sensação de que os profissionais queriam acabar o mais rápido possível com as consultas por não saberem o que fazer com essa informação referente à sexualidade. Nos outros espaços, principalmente em espaços muito heteronormativos, como academias, sempre fica aquela sensação de a gente estar num lugar onde a gente não pertence. E muito, às vezes, quando isso ocorreu comigo recentemente, fui com a minha companheira numa academia, e nós fomos abordadas sobre qual era a nossa relação. E a pergunta é sempre, ela é tua amiga? Ela é tua parente? Então, nunca pressupõe que pode ser um casal, né? E a partir do momento que a gente fala, as pessoas respondem, tipo, que legal, sabe? Tipo... Pra terminar logo, né? Pra terminar, que legal, sabe? Tipo, geralmente as pessoas não respondem isso para casais heterossexuais, né? Então fica sempre aquele clima e a gente se sente, de certa maneira, não pertencente a espaços dessa forma, né? São espaços Sim. que, de alguma maneira, nos coloca, assim, alguns receios de ser discriminadas e tudo mais. Realmente, o que eu vejo que acontece, já aconteceu comigo e acontece com as pessoas que eu conheço, é que a gente deixa de informar a nossa orientação sexual. Que ela não é perguntada, né? Ela não é visibilizada, então muitas vezes vem com conhecimentos estereotipados, né? De que a gente não precisa fazer os exames. Então a gente acaba não falando para conseguir ter acesso ao exame do preventivo normalmente, a requisição de exames de sangue para ISTs, até para que a gente tenha um atendimento mais completo do que quando vem com os estereótipos sobre a saúde de lésbicas, né? Como se a gente não fizesse sexo, como se a gente não estivesse aí exposta às doenças, né, em geral. E aí eu penso que a inclusão do quesito orientação sexual, né, o profissional perguntar a orientação sexual, perguntar se houve experiências de parceria com pessoas do mesmo sexo, pode favorecer uma abordagem melhor, né? Uma abordagem mais inclusiva, e também vai romper com essas intervenções heteroorientadas, né? Eu acho que isso também vai possibilitar um vínculo maior entre o profissional, a profissional e a usuária do serviço de saúde. Eu acho que tem que se pensar estratégias voltadas para os cuidados ginecológicos, levando em conta as nossas experiências, né? De modo a produzir ações mais efetivas no sentido de reduzir as dificuldades ao acesso, a inclusão de disciplinas voltadas à discussão de sexualidades e gênero também devem ser requisitos obrigatórios em currículos de futuros profissionais de saúde para que haja um processo de desnaturalização de preconceitos e discriminações e também para que tenham acesso a elementos que vão pensar as particularidades em saúde de lésbicas. A LGBTfobias em geral, principalmente no caso a lesbofobia, elas precisam ser combatidas para que seja possível garantir o acesso aos serviços de saúde e garantir que esse acesso seja feito com qualidade em atenção em saúde. Para isso, a capacitação das profissionais e dos profissionais que estão no campo, né, da saúde é essencial. Capacitações que preparem esses profissionais de saúde para um atendimento mais humanizado,
onde a mulher seja vista de forma integral. Porque muitas vezes essas informações, infelizmente, elas não estão colocadas nos nossos currículos, né? De maneira transversal, em todas as disciplinas. Então, é importante também essa busca também de informações, né? Porque os profissionais, as profissionais vão encontrar, né, na sua atuação profissional essa população, e ela precisa ser atendida de maneira integral, né? Os espaços de saúde reprodutiva, seja em serviços particulares ou do SUS, são extremamente voltados para mulheres heterossexuais, então fica muito evidente a invisibilidade das pessoas que não gestam, o apagamento desses casais. E a nossa pesquisa nos mostrou que há muita potencialidade nessas experiências, porque elas rompem com a barreira da invisibilidade, ao passo que a todo momento são chamadas a saírem do armário nas consultas, nos procedimentos de pré-natal. E eu acho que é através desses movimentos mesmo, através dessa ação cotidiana de nos colocarmos, de situarmos as nossas existências, que vamos conseguir fazer algumas fissuras na matriz heterossexual e colocar em prática direitos que já temos em documentos oficiais, né, mas que a gente não vê efetividade. Primeiro, a gente tem que pensar que os homens gays, pelo menos na minha concepção, cada homem gay vai sofrer diferentes preconceitos, né? Por exemplo, quanto mais afeminado o homem gay ele é, mais preconceito ele vai sofrer, né? E homens gays que têm uma passabilidade, como a gente chama, né? Que carregam padrões mais heteronormativos, vão sofrer menos, né? Mas, de maneira geral, a gente, quando os homens se colocam quanto gays, eles sofrem diversas discriminações, desde as mais veladas, né, que a gente percebe por olhares, por cochichos, desde as mais explícitas, que vão ser violências simbólicas, né, então ouvir as pessoas falando contra aquilo é errado, por diversas concepções, desde as violências, né, que nós estamos num país que mais violenta pessoas LGBTs, então violências físicas. E isso no dia a dia te traz, você sendo gay, te traz várias coisas, né? Então, quando você vai tentar acessar o mercado de trabalho em determinados lugares, se você se coloca enquanto homem gay, você não vai ter acesso àquilo, né? Então, isso é uma discriminação muito forte, muito presente, desde os locais que você frequenta, né? Você tem medo no dia a dia, dependendo de seja uma balada de heterossexual, seja em locais mais heteronormativos, desde o serviço de saúde, né, se você vai acessar o serviço de saúde, você é discriminado por não ser hétero, por não ser cis, né, então, pensando exclusivamente em homens gays, acho que todas essas violências diárias, essas discriminações diárias, elas perpassam, e eu acho que é importante apontar que isso é diferente também, se você é um homem gay negro, se você é um homem gay afeminado, se você é um homem gay de determinada classe social, isso também vai diferenciar, né, quanto você experimenta ou não essas discriminações. Eu acho que pensando em saúde mental, a saúde mental dos homens gays acaba tendo uma preocupação muito grande, né? Porque, de maneira geral, desde a infância, por nós nos enquadrarmos em um padrão que nos é ensinado, né? Que nos é mostrado na mídia, que nos é aplicado pela igreja, pela família, né? Por todas essas instituições, pela escola. Então, desde a infância, por você não se adequar a isso, você já vai sofrendo uma violência diária, né? Por ter alguns sentimentos, alguns pensamentos que não vão de acordo com aquilo que você acha, e você acaba achando que isso é errado, né? Então, você já cresce tentando se enquadrar dentro de um papel que não é o seu, dentro de uma concepção que não é a sua. Isso já traz vários problemas de saúde mental. Pensando mais na vida adulta, especificamente nos homens gays, a saúde mental também está muito atrelada a problemas estéticos, né? Acho que quando a gente pensa na questão corporal, no quanto essa sociedade pede, né, esse padrão corporal, enquanto os homens gays acabam estando muito mais vinculados quanto
essa busca por um corpo perfeito, por um corpo padrão, por um corpo escultural, acaba sendo muito mais forte entre homens gays, e isso acaba trazendo muitos problemas de saúde mental, né? Porque aquele corpo que é vendido, ele não é acessível para todo mundo, né? Depende de vários fatores, seja mais biológicos, como genética, alimentação, né? Que não é acessível para todo mundo, desde ter acesso a academias, a esteroides anabolizantes, enfim, então tudo isso faz com que essas pessoas acabam tendo problemas na sua saúde mental, né? Em questão de saúde, pensando mais física, mais biológica, acho que não ter o acesso às barreiras que nós temos para acessar o serviço de saúde faz com que muitas vezes nós não tenhamos diagnóstico precoce, né? Nós não temos, acabamos muitas doenças quando os gays percebem essas doenças, elas já estão mais avançadas, porque barreiras por enfrentar preconceito, por saber que você vai no serviço de saúde, você já sabe que os profissionais automaticamente vão pensar que você, né, tem algum IST, especificamente HIV, então tudo isso vão criando barreiras para que você não busque o serviço de saúde, né, e quando muitas vezes você acessa, você já tem comprometimentos maiores, assim. E pensando no HIV, por mais que sim, a gente tem que pensar que os dados mostram, né, que as pessoas LGBT, os homens gays, sim tem uma maior prevalência, incidência de HIV, mas isso é muito maior para os profissionais de saúde, estão mais voltados a questões morais, né, que colocam a homossexualidade como algo impuro, como algo errado, e o HIV muitas vezes com essa pressão moral sobre as pessoas gays, os homens gays no caso. Acho que uma coisa boa também de colocar quando a gente pensa nos problemas de saúde é que o ser gay em si, as pessoas, os homens gays, né, cis gays, vão ter as mesmas necessidades de saúde da população em geral, e além disso, essas todas que a gente está conversando, que parte muito desse preconceito, dessa discriminação, dessa violência, né. E pensando nos serviços de saúde, aí vai muito daquilo que a gente estava conversando, né. Eu percebo que muitas vezes homens que conseguem se passar por hétero acabam fazendo isso para evitar alguns problemas, né? Então, eu, por exemplo, quando vou em serviço de saúde, eu sempre me coloco enquanto homem gay. E eu percebo que desde que eu faço isso, né, uns 2 anos mais ou menos, muito por uma questão política mesmo, os profissionais acabam sempre dando, de alguma forma, falando, vou fazer um teste rápido, ou às vezes porque eles não tinham, olha, é importante que você fique se UBS para fazer um teste rápido. Hoje em mim isso já não afeta mais muito, né, por estudar, enfim, ler, não me afeta enquanto João, mas me afeta enquanto isso não deveria ser dessa forma, né? Enquanto profissional de saúde, os profissionais deveriam atender as pessoas, né, para aquilo que elas procuram, pelo diagnóstico que ela faz, e não por questões são próprios da discriminação, do preconceito, né? Então, eu acho que essa primeira barreira ela já é muito a que mais afasta as pessoas do serviço de saúde. Você sabe que a partir do momento que você se coloca ou em casos de pessoas que já são automaticamente associadas, né, a ser gay, isso já é uma violência, a pessoa não poder se mostrar, não poder se colocar da forma como ela realmente já é uma violência e já é uma barreira, né? Então, eu acho que essas barreiras sociais, elas se reproduzem dentro do serviço de saúde, os profissionais que deveriam ter uma outra concepção acabam reproduzindo essas barreiras e essas discriminações e preconceitos que nós já sofremos no dia a dia, e isso é um problema de saúde muito grande, né? E aí, sem contar, quando você se coloca, né, dependendo do exame que você tem que fazer, né, enfim, você já tem várias negligências, pensando, né, em alguns casos mais específicos com relação à parentalidade, né, isso é invisibilizado para os homens gays. Por exemplo, eu tenho um relacionamento de 7 anos, se eu vou e me coloco enquanto homem gay, enquanto relacionamento, as pessoas já colocam a reprodução como algo que não pode existir, mesmo biologicamente, nenhum de nós dois tendo algum problema biológico, né? Então, tudo isso, todas essas barreiras, essas violências, estão presentes e não diferenciam do sistema público ou do sistema privado, né? Isso está muito mais na formação dos profissionais, que ainda é pautado, né, numa matriz muito biológica e cis heteronormativa, né? E branca e masculina, então, tudo isso.
Acho que é importante a gente pensar que eu citei dos padrões corporais, né, e que isso também, além dos problemas de saúde mental, isso afeta o corpo, né, então isso acaba trazendo outros problemas, como bulimia, anorexia, né, que são problemas que são impostos, né, o tempo todo dentro do próprio universo gay, né, então a gente percebe todos esses padrões heteronormativos se reproduzindo dentro da comunidade de homens gays, então acaba que homens que não estão dentro desse padrão acabam ficando de lado, né, acabam sendo muitas vezes excluídos dentro da própria comunidade, homens mais afeminados, e aí a gente vai vendo com vários estratos, né, então você tem que estar dentro de uma certa idade, dentro de um certo corpo, dentro de uma certa cor, dentro de uma certa classe social, e todos esses padrões sociais, eles acabam se reproduzindo, né, e gerando doenças, gerando agravos de saúde. Acho que isso é importante destacar que, principalmente, eu acho que se dá muito diferente, por exemplo, entre lésbicas, entre pessoas trans, né, então, todos esses problemas relacionados muito mais com a imagem corporal, que se espera essa reprodução da cis-heteronormatividade, acho que é muito prevalente dentro dos homens gays, dentro desse universo dos homens cis gays. É o que sempre acontece. Toda vez que eu procuro serviço de saúde, normalmente quando eu tenho algo que eu preciso procurar, serviço de saúde eu vou no UPA. E acho que, sei lá, das últimas 4, 5 vezes que fui, sempre foi por questões muito específicas, assim, mas é que mais me chamou a atenção. Todas elas eu sempre saí com uma indicação de teste rápido, uma vez o médico insistiu tanto que eu falei, não, vamos fazer. Mas uma das piores, assim, foi uma vez que eu torci meu tornozelo jogando vôlei. E aí eu fui lá para fazer um raio-x, enfim. E aí, mesmo assim, meu namorado me levou, e aí ele tava comigo, ele perguntou, você tá junto, né, alguém de referência? Eu falei, meu namorado, a gente mora junto e tal. E quando eu falei namorado, ele mudou o contexto, assim, da conversa, e aí já começou, e qual foi a última vez que vocês fizeram um teste rápido? Acho que é importante a gente fazer, hoje a gente está sem, mas eu vou escrever aqui na receita para você lembrar, procura a sua unidade de saúde, faz isso o mais rápido possível. E assim, não tinha motivo, e eu pensei, e foi muito marcado, assim, quando ele fez essa pergunta de quem estava comigo, foi meu namorado, ele mudou o discurso dele, e ficou muito menos voltado para o meu tornozelo, e muito mais voltado para essa questão de SP. Então, isso a gente já percebe que isso não se relacionava com alguma probabilidade física por conta de sintomas ou algo assim. E isso eu sempre marco porque eu sempre faço como um teste mesmo. Eu deixo para falar em algum momento para perceber se isso vai mudar ou não a conduta. E normalmente muda. Já tive experiências, uma vez eu até estava com virose, assim, os sintomas que a gente sempre tem, e eu falei, cara, não, que bom que você tá com alguém aí, que bom que ele vai estar junto com você, se agravar te traz aqui, e não falou nada, assim, foi uma surpresa até, porque eu estava tão acostumado nisso, mas situações mais graves, assim, eu tenho um amigo que ele é muito mais refinado, traz muito mais traços do feminino, né, e daí a gente pode pensar no recorte de gênero, isso, então, quanto mais aproximado do feminino, mais violência só. E uma vez ele foi no médico também por questões mais físicas, assim, sintomas de gripe, enfim, mais para tomar alguma medicação para passar aqueles sintomas. E o médico chegou nele e falou, olha, você não acha que você precisaria de um acompanhamento psicológico, né, de algo mais acompanhar e falando por esse seu jeito, né, às vezes você sofreu alguma coisa na infância que precisa ser trabalhada, e nem sempre tem acesso, mas aqui a gente tem psicólogo na rede, e o quanto isso é violento, né, o quanto isso traz consequências, o quanto isso faz com que as pessoas deixem de procurar os serviços de saúde, né, então muitas vezes a gente acaba procurando por indicação em um lugar que outro amigo tinha pretendido e não foi violentado por ser gay, né, mas nem sempre isso é possível. Por exemplo, em Florianópolis a gente tem mais de um lugar que a gente consegue acessar, mas em centros menores, por exemplo, que as pessoas vão ter um hospital, uma unidade de saúde, né, uma clínica, isso não é possível, né? Então, acho que
dessas experiências, acho que essas duas, né? E meu namorado também sempre acontece isso. Quando ele vai, eu levo ele. A gente sempre sai com indicação de DST. Eu acho que isso na nossa vida é o mais presente. Mas e isso é algo que eu lembro que eu fui junto com meu amigo também. E ele passou por isso, que foi algo que marcou bastante. Achei muito violento. Acho que a gente tem uma formação ainda muito pautada no corpo mecânico. A gente esquece de tudo o que vai afetar a vida das pessoas, né? Então, desde a sexualidade, até a questão de raça, cor, né? Então, de gênero, né? Quando a gente pensa nas mulheres, mas pensando especificamente nos homens gays, a gente precisava de ter uma discussão ampliada, né? Então, a grande maioria dos cursos pensando na saúde não tem nenhuma disciplina que faça minimamente uma discussão, e os que tem, ela é feita de uma maneira muito pincelada, muito rápida, que não dá conta. Né? Nós somos construídos enquanto pessoas uma vida toda a partir de uma concepção de homem e mulher, né, que são héteros, são brancos, têm possibilidades a partir da sua renda, né, da sua classe social. Mas não, quando a gente está no serviço de saúde, o que a gente menos encontra são essas pessoas dentro desses moldes perfeitos que nós esperamos, né? Só que nós não pensamos nisso, né? Nós somos preparados para atender homens cis, heterossexuais, brancos, mulheres cis, heterossexuais, brancos, e toda essa discussão do quanto essa discriminação, do quanto essas violências, do quanto todo esse processo enquanto construção do homem gay faz com que nós tenhamos diversos prejuízos na nossa vida, na nossa saúde, isso não é discutido, né? E quando de uma maneira, é um professor que tem interesse às vezes pessoal, enfim, acaba fazendo essa discussão versus 100 professores e professores que não valem, né? Então, isso deveria ser colocado, ser implementado de uma forma contínua, que nem quando eu fazendo uma discussão da saúde pública, eu lembro muito uma vez que o professor falou isso. É uma disciplina de saúde pública dentro de um curso de 4, 5 anos, né, que discute o viés de saúde todo o contrário. E é bem isso. A gente já não discute um conceito ampliado de saúde, quando discute de maneira muito direcionada, às vezes lá na terceiro ano, né, sexta fase do curso, que a gente já está bem engessado aquela concepção médico-centrada, biomédica, e aí quando a gente faz essa discussão, já nem faz mais muito sentido para essas pessoas. Então a gente precisava também de pensar com que fosse trabalhado lá no início, né, tivesse uma construção, assim como a gente tem pensando dentro das disciplinas clínicas, né, dentro de outras dimensões, que elas são pensadas para serem abordadas durante todo o período do curso, para formar um profissional técnico, né, mas para formar um profissional mais humanizado, né, que trabalha de maneira integral, isso não tem. Então, eu acho que teria que todas essas funções mais sociais, né, que vem do que a sociedade traz, não só do corpo biológico em si, elas teriam que ser implantadas em todos os cursos, né, em diferentes fases, de uma maneira muito mais... Porque é difícil também quebrar uma moral que a gente vem construída, muitas vezes pautada na religião, pautada dentro desse contexto que todos nós somos criados. É difícil uma disciplina, um momento, uma discussão quebrar tudo isso. Com certeza isso vai influenciar no atendimento. Eu pensar que a formação não vai dar conta, mas acho que hoje a gente ainda tem essa abertura para discutir o quanto essas temáticas são importantes, né? E não só pensando em sujeitos profissionais, mas em sujeitos políticos. Se a gente tem essa condição de minimamente mudar, né, esses discursos, esses locais, então, a partir dessa discussão que se está tendo nessa disciplina, em outras, quando vierem ensinar um procedimento específico, uma mulher, por exemplo, uma mãe, pensando que essa mãe ela é exclusivamente mulher cis, heterossexual, os alunos e as alunas podem questionar, tá, mas e se for uma mulher lésbica? E se forem duas mães, né? Tá, mas e se forem dois pais? Né? E aí, eu acho que esse tensionamento, a partir dessa discussão inicial, já que essa mudança na formação talvez ela seja demorada, né, se ela acontecer algum dia, mas acho que nós, enquanto, né, no caso estudantes, enquanto futuros profissionais, podem funcionar para que dentro da formação isso seja discutido. Se os professores não souberem, bom, ali já foi
implantado uma dúvida, né, já tem implantado uma sementinha que isso pode gerar frutos. Então, essa discussão ela é necessária, a gente não faz, e isso prejudica com certeza muito a nossa vida, né? Enquanto pessoas não heterossexuais, em todos os âmbitos, dentro da universidade, dentro do serviço de saúde, na nossa vida privada, enfim, acho que nós sofremos, que a gente vai acostumando, e algumas violências já são até parte do nosso dia a dia, são até naturalizadas, mas com certeza todos os dias nós somos violentados, né? Seja por uma propaganda que a gente vê na TV, um anúncio na internet, tem tudo, a gente é invisibilizado, nós somos culpabilizados. Eu acho que a culpabilização é algo muito presente na nossa vida, né? E dentro do serviço de saúde, os profissionais se culpabilizam o tempo todo. Então, com certeza, o que eu mais acredito é que a formação possa ser um meio de mudar isso. Fico feliz de estar sendo discutido isso no curso. Tanto da minha opção de muitas vezes me identificar socialmente como bissexual mesmo, tá em volta da questão do estigma. Porque a sexualidade ela não é tão bem conhecida quanto a bissexualidade, isso é uma barreira a se entender. E muitas pessoas acreditam que é uma coisa de ausência de experiência, que é uma fase, algo que também se aplica à bissexualidade, né? Mas que existe ali alguma questão até patológica de libido, uma questão patológica psicológica também, né? Então, na sexualidade, eu acho que são esses os principais preconceitos, assim, né? Das pessoas não conseguirem entender como que funciona, né? Estarem muito limitada nessa visão mais da atração sexual, que é muito cotidiana, né, pra gente. E a bissexualidade tem vários elementos. No âmbito geral, quando a gente fala com pessoas heterossexuais, é da promiscuidade, esse pressuposto de você se relacionar com outras pessoas, uma abertura que provoca um julgamento. Mas entre pessoas LGBT também acontece, né, entre meninas e meninas, e meninos e meninos que são bissexuais, assim, de você não estar escolhendo esse espectro, né, como lésbica ou como gay, e isso ser algo que às vezes provoca ali uma bifobia, que as pessoas se afastam de você. Em termos de especificidade, eu acredito que tenho muitas questões de saúde mental, até por serem dois espectros bem visibilizados, e tem coisas cotidianas que pegam com as pessoas, sabe? De descrença, de desvalorização, né? De deslegitimação da identidade dessas pessoas, né? Então é bem complicado, assim. É muito doloroso, porque você não pertence nem a um grupo, nem ao outro. E, assim, por mais que a gente conviva entre, né, e as pessoas compreendam, né, muitas vezes você tem uma roda de amigos, especialmente no âmbito LGBT, machuca um pouquinho mais, sabe? Porque ali você espera uma aceitação e essa aceitação não vem. Ou você escuta comentários das pessoas, por exemplo, falando mal de bi e você é bi. Daí você fica assim, tá, mas você tá falando de mim também, quando você generaliza dessa forma. Então é sempre são sexualidades de fronteira, né? É bem delicado, assim. Que muitas pessoas que produzem e que falam sobre a sua sexualidade, né, no guarda-chuva do Ace, colocam assim que muito provavelmente boa parte da população dentro desse espectro e não se reconhece dentro desse espectro, e não necessariamente você estar dentro desse espectro não significa que você não faça práticas sexuais no seu cotidiano. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e muitas coisas têm estímulos puramente biológicos também, mas é uma questão, para mim, no meu ver, de centralidade da atração sexual nessa identidade, assim, da gente entender que não é central. Não é o que pesa mais. Tanto que eu acredito que seja até por isso que foi desenvolvida dentro do que se conversa sobre a sexualidade, essa definição de gamas de diferentes formas de atração, que servem até pra gente ficar entendendo, né, como é que funciona o próprio processo, porque é um processo social de você se atrair pelo outro. Perpassa muito das questões sociais que a gente já falou, né? De você ter que explicar, daquela pessoa não entender muito bem da questão da patologização, especialmente para esse,
No segundo, a questão da bissexual, existe um julgamento ali, tanto que as pessoas evitam falar, evitam colocar. Eu acho que existe uma facilidade nos dois casos, de repente, de na hora da gente acessar o serviço de saúde, por saber dessas questões de estigmas, dessas marcas, dessas reações das pessoas, né, a gente ir como hétero, acessar esse serviço como hétero. Mas aí tem uma questão super interessante, especialmente quando a gente pensa as mulheres cis. E a gente fala de mulheres cis ace, né? Porque quando você vai fazer um exame ginecológico, um preventivo, de repente, as ferramentas usadas ali, elas não comportam que o teu físico é necessário, entende? Se você vai fazer uma ultrassom transvaginal, por exemplo, é um método muito invasivo, é muito mais doloroso do que para uma pessoa que tem a sexualidade, né, regular. Então, do preventivo é que existem, né, diferentes instrumentos de coleta com diferentes, né, eu não sei se é grossura ou especificidade mesmo de um procedimento que é um pouco mais invasivo. E quando a pessoa sexual vai fazer, é uma coisa complicada, é uma coisa dolorosa. Você tenta comunicar para o profissional, no sentido de falar, olha, devagar e tal, e a pessoa não consegue, assim, compreender ou trocar de instrumento para algum que seja mais, como que eu vou colocar, menos invasivo, ou reavaliar propriamente dita a necessidade daquele exame. São coisas bem delicadas. Tem uma amiga minha que ela é ace e ela já vivenciou esse tipo de situação. Dela tá com um problema de ovários policísticos, não estar menstruando, e ir para a equipe falar que ela tá grávida, só fazer o teste de gravidez. E daí ela falar, né, não estou grávida, não existe nessa possibilidade, matematicamente falando. As pessoas debocharam, então assim, vamos fazer o exame, e daí você meio que forçado, assim, nesse relato, que também não é um relato que é muito bem acolhido quando ele acontece. Os LGBTQIA, no geral, precisa ser levado em consideração essas sexualidades como um todo, né? Estudá-las, compreendê-las, porque isso ajuda a reduzir muito desses pressupostos e preconceitos que a gente cria socialmente, né, no senso comum sobre as pessoas. Inclusive, várias pessoas nem sequer sabem que a sexualidade é uma coisa, então é necessário divulgar que isso existe, né, que a gente existe, que nossa existência ela é legítima. Mesmo que a tua formação ela não te dê as ferramentas, busque tentar entender, né, porque muitas coisas elas não vão vir da nossa formação, ainda quando é uma formação tecnicista, mais voltada, né, a essa fragmentação, né, corpo e mente, é necessário a gente buscar coisas por fora e tentar entender como que, né, o social e a saúde eles estão relacionados em várias dimensões, né, étnico-racial, de gênero e nas questões LGBT, super importante. Como 4 pilares, né, que seria exatamente a questão da identidade de gênero, que seria a questão de cis ou trans, a questão da orientação sexual, né, de quem você se sente atraído sexualmente ou, né, amorosamente, a questão do sexo daí designado ao nascer, a gente não fala sexo biológico, todo sexo é biológico, né, e o que eu acho muito importante que as pessoas não falam muito é a questão da expressão de gênero. E daí, com a expressão de gênero, quando você entende a expressão de gênero, você consegue entender melhor e absorver melhor o que é uma pessoa, por exemplo, não binária, né? Então, são essas as diferenças, assim. Então a gente pode pegar, por exemplo, o exemplo da orientação sexual, que essas 4 coisas que eu falei agora, uma independe da outra. Você pode ser uma pessoa trans e você pode não ser hétero, por exemplo, né? Porque, como eu digo, você não deve definir as pessoas pela genitália, porque a genitália não define gênero, né? Existem homens com pênis, existem homens com vagina, existem mulheres com pênis e mulheres com vagina. Se você é uma pessoa hétero, um homem cis hétero, se relaciona com uma mulher trans, né, você não vai deixar de ser hétero por causa disso, porque não é a genitália, porque ela pode ter, inclusive, pênis e pode não ter, enfim, ela pode ter feito uma cirurgia ou pode não ter feito, enfim. Então, para a gente não se definir ali, né. E aí, quando você vê essa questão da orientação, é mais tranquilo de entender isso. Porque daí as pessoas dizem, mas agora a pessoa virou gay, virou lésbica, enfim, virou homo.
E aí a gente olha para a pessoa hétero e diz, tá, mas e quando você virou o hétero? A pessoa, opa, né, não, eu sempre fui e tal. Exato, a pessoa também sempre foi. A questão da transição de identidade de gênero também passa por isso, porque não é uma coisa que você, talvez você possa iniciar uma transição com a questão de hormônio, terapia ou cirurgia, que é uma coisa, né, mais visível, mas você sempre foi aquilo. Talvez você não se desse conta, como eu disse, quando eu era pequeno eu sabia que tinha uma coisa diferente, mas eu não sabia dizer o que era, porque eu também não tinha esse conhecimento. Então é uma coisa que você sempre é. E não quer dizer que se você era um menino trans, tá, que brincava com boneca, ou usava roupa rosa, que você... Não, isso aí, eu digo, isso aí faz parte da expressão de gênero, e ela não define orientação sexual ou identidade. Então é uma coisa que você sempre foi. Talvez você não se desse conta. Isso acontece muito com a questão da orientação sexual, que tem pessoas que elas sempre foram, mas elas talvez não saíram do armário porque antigamente aquela coisa... Tinha uma questão também, né, social, que talvez sabia que não ia ser aceita, tinha uma questão de trabalho. Eu conheço pessoas que se identificaram, por exemplo, como gays depois de 50 anos, já com família, né, e filhos. Porque realmente, antigamente, não era uma coisa interessante de fazer. E cada um sabe onde é que o sapato aperta, né, se pode ou não pode. Então é isso, às vezes não é uma coisa que você... o que você pode, talvez, optar em fazer é a questão da transição em relação à questão hormonal, e realmente você assumir aquela identidade. Mas isso você sempre foi, talvez até você não saiba, mas é uma coisa que você nasce, não tem, né, aí é que tá o lance. A questão que a gente sempre fala, assim, né, do termo, né, que é cis ou trans. Então, a pessoa cis, o que a gente fala de pessoa cis? Pessoa cis é aquela pessoa que ela quando nasceu, ela foi, né, sei lá, tinha uma questão do sexo, né, porque a gente fala que o sexo, ele não tem gênero, e o gênero é uma criação social, né, uma invenção social, enfim. Então, quando nasceu, ali tinha um sexo, por exemplo, uma vagina. E o médico disse para a mãe, olha, a mãe é uma menina, né? Definiu ali, é uma menina. Mas, e hoje, na fase já da adolescência adulta, se identifica ainda como uma menina. Então, a gente identifica ela como uma pessoa cis, né? Que ainda se identifica com o sexo que lhe foi designado ao nascer. Já a pessoa trans seria o oposto, né? Ela, sei lá, pode ser, né, uma pessoa que nasceu com um pênis, e o médico diz que seria um menino, por dentro da medicina, nasceu com um pênis, é um menino. Só que hoje, na fase adulta, talvez essa pessoa não se identifique mais com esse mesmo gênero. Se identifica como uma menina, se identifica talvez como não binário também, enfim. E então ela vai ser considerada uma pessoa trans, né, transgênera. Essa diferenciação que a gente faz. Assim. Eu já me sentia diferente quando eu era, né, pequeno, adolescente, mas não sabia bem o que era exatamente, né, porque a gente não tinha muito acesso à informação no interior, né, aquela coisa até, às vezes a gente acha assim, nossa, a transição acaba sendo um pouco tardia, mas enfim, não existe tempo certo também, né, para uma transição, mas obviamente se a gente tivesse tido mais informações, não só a gente, mas os nossos familiares, talvez algumas coisas tivessem sido mais tranquilas, né. Eu sempre me coloco assim nessa ordem, né, dos assuntos de raça, gênero e direitos LGBT. Exatamente porque a gente tem que fazer necessariamente um recorte, assim, né, sobre a questão de raça. E ela vem mesmo antes em relação à questão, né, LGBT, mesmo no meio LGBT a gente sabe que a questão racial ela acaba ponderando, né, não tem muito o que fazer. E eu digo isso porque hoje eu sou lido como um homem negro, né, trans. A gente até fala, né, que tem a questão da passabilidade cis, a gente não gosta muito desse termo exatamente porque a gente não transiciona para se parecer com uma pessoa cis, a gente é uma pessoa trans, né. Mas eu sei que quando eu saio na rua, eu sei que as pessoas não vão saber que eu sou trans, a não ser que eu fale. E então a leitura que elas fazem de mim hoje é de um homem negro. Desde quando você vai num simples mercado e você acaba sendo, né, lido, até de um exemplo, né, que aconteceu perto da minha casa aqui, que é um mercado que eu não vou mais. E antigamente aquela coisa, eu sendo lido como uma mulher negra, né, tem sempre aquela coisa, em qualquer lugar que eu vá, eu sou seguido, né, cada gôndola do mercado tem alguém me seguindo. Hoje, não só eles me seguem, como acaba tendo uma questão mais violenta, assim, mais agressiva. Que é aquela coisa mesmo, assim, quando a gente fala que tem essas notícias na TV, que o fulano foi sufocado até a morte, alguma coisa assim. Exatamente isso, porque as pessoas elas não te seguem mais, elas te acompanham. Geralmente é um segurança mais forte e tal, que eles colocam perto de ti, e se eles veem que tem qualquer coisa que eles acham que está errado, enfim, eles realmente te pegam, assim, porque você é lido hoje como um homem, sabe? E é uma diferença aqui, assim, que hoje está sendo difícil para mim, né, me adaptar, porque a minha transição não é não vou dizer que é recente, mas também é menos de 4 anos, então é muita adaptação, né?
E aquela coisa, como eu sempre falo, eu fui socializado como uma mulher negra, então eu fui socializado para receber e dar carinho, sabe? Para mim poder falar do que eu estou sentindo ou não estou sentindo. E hoje é uma coisa que eu vejo que eu tenho que meio que me limitar, assim, porque as pessoas às vezes não querem muito falar sobre isso. É aquela coisa, a socialização de um homem negro é bem diferente. Então, isso que eu digo que hoje o que eu passo é muito diferente do que eu passava antes, mas a questão do racismo sempre vem em primeiro lugar. Então é difícil para mim eu pontuar para ti às vezes quando eu estou sofrendo uma transfobia ou se estou sofrendo um racismo. Pode dizer assim, que homens negros trans passam mais racismo do que transfobia. Da questão da binaridade que a gente tem nos nossos sistemas, né? E aí principalmente a questão de saúde, porque a gente sempre fala que há sistemas pelo SUS que você, por exemplo, né? Eu sempre falo a questão da retificação, que é uma coisa que a gente sempre está tentando trazer, porque antigamente era muito difícil essa população negra, trans, conseguir às vezes retificar um nome, porque era processo, tinha que contratar um advogado, então você não tinha dinheiro, né? Demorava um tempo, você tinha que ter toda a questão de laudo médico, então você teria que ir num médico para conseguir, né, um acompanhamento, né, psiquiátrico, enfim, é uma coisa que já era longe dessa população. Então ela não tinha muito acesso, não era uma problemática tão grande as consequências dessa mudança. Só que agora com a questão da retificação no cartório, que é uma coisa muito mais simples, em menos de 30 dias muitas vezes tu consegue, a gente está com umas problemáticas, por exemplo, de quando você retifica o teu gênero. E aí alguns sistemas são muito binários. Então quando você precisa marcar uma consulta, que seja, né, que o sistema entenda que seja só para uma mulher que tenha vagina, por exemplo, você, tendo como sexo masculino lá, você não consegue marcar, por exemplo. E aí a gente fala isso uma questão simples de marcar um exame ginecológico, mas também tem a questão do pré-natal, se um homem trans esteja grávido, né? Ele não tem um acompanhamento ali, né, adequado, digamos assim, né? Primeiro que tem aquela coisa do preconceito, e segundo que realmente o sistema ele é binário, às vezes é uma limitação do sistema, não é nem da pessoa que quer te atender, né? E aí por isso que eu digo que a questão, até a questão carcerária pra gente é uma grande preocupação, porque a gente sabe que, né, a questão carcerária a grande parte são jovens negros, né? E aí se você retifica o teu gênero lá, onde é que a pessoa vai te colocar se caso ela te prender, né? E é isso que falta, as pessoas não sabem lidar com esse tipo de pessoa. Parece aquela coisa, o diferente assusta, né? E elas dizem assim, ai meu Deus, mas como é que eu vou lidar? Olha, lida como você lida com qualquer outra pessoa. Se você tiver dúvida, você pergunta, enfim. Mas os profissionais, eles não têm muito, até às vezes parece que tem medo de lidar, né? Quando a gente vai num posto de saúde, você consegue ter uma interação melhor, por exemplo, com os agentes de saúde, que é quem está mais próximo do povo, mas às vezes não tem um conhecimento maior, mas elas têm uma abertura maior para conversar, do que com o médico. O médico, você chega lá e o médico diz assim, você né, não é nem você é hermafrodita. E aí você diz assim, não é adequado você falar esse termo. E aí a médica olha para ti e diz, não, mas eu aprendi assim na faculdade. E tu entende? A resposta que eles te dão é essa, aquela coisa da hierarquia, né? Aí primeiro o médico, depois o enfermeiro, o técnico enfermeiro, e vai indo. E você consegue dialogar mais com o profissional, né? Que às vezes não tem tanto, digamos assim, um conhecimento muito grande acadêmico, mas que é mais próximo de você, né? Então a dificuldade é essa, de que eles não são preparados para trabalhar com a diversidade, mas que eles estão preparados para trabalhar só com um tipo X de pessoa. Tem que sim, há outras existências possíveis, né? Não há uma limitação, e eu acho que isso é uma limitação da nossa socialização dentro de um sistema patriarcal e colonizado, né? Que é aquela coisa de colocar todo mundo dentro das caixinhas. E quando eu não consigo colocar dentro das caixinhas, eu coloco a margem, porque para mim não se encaixa, né? E é importante as pessoas entenderem que existem essas outras possibilidades de existência. E aí é uma coisa que não parte só tipo de achismos nossos, ou do que a gente quer ou não quer. Se você vê a questão, o sexo designado ao nascer, você tem uma pessoa que é intersexo, que já foge daquele padrão binário do que é ser homem e do que é ser mulher, né? Dentro daquelas 3 questões de gônadas, né, hormonal ou cromossômica. Então, ali você já vê que a natureza já tem o seu meio, né, de poder incluir essa diversidade. Por que a gente é tão fechado? Você tem que entender que existem outras formas de existência, de possibilidades de vida, enfim. E eu acho que a questão do binário, também é importante entender que o binário ele vem depois. É o não binário que vem antes, né? Depois que a gente começou a botar tudo dentro de caixinha. E é uma coisa, às vezes, até temporal, de você dizer que hoje saia é para mulher, mas antigamente o homem usava saia. Quer dizer, são coisas que, né, eu digo, não dá pra gente ficar se prendendo, assim, né? A gente também tem que lembrar, não esquecer lá dos anos 90, quando, né, daquilo que a gente passou, vamos dizer, anos 90, o preconceito sempre existe, mas anos 90 era tão difícil, porque quando você ia num posto de saúde, Rodrigo, eu sou dessa época, a gente ainda não tinha o direito
o nosso nome social, que hoje a gente tem, mas naquela época você não tinha. Então, quando você ia num posto fazer qualquer tipo de atendimento, você era chamada pelo nome de registro. Por que eu estou falando isso? Eu nunca tive problema. De boa, eu ia, a pessoa chamava, era constrangimento? Tinha constrangimento? Tinha. Imagina, era uma sala cheia de pessoas e você tinha que se levantar, as pessoas, né, ficavam te olhando. Mas por que eu toco nesse assunto? Porque eu perdi uma amiga minha justamente por essa questão de ela não querer ir ao posto de saúde, se tratar de qualquer IST, porque na época a gente chamava de doenças venéreas. Aí foi para DST, agora é IST, né? Então ela não procurava ajuda até quando ela também contraiu o HIV. Então ela não ia por essa questão do nome dela. A gente fala que se chama, disforia, né? É a pessoa que tem um nível de disforia. Ela tinha muito grande nessa questão que remetia a ela no masculino. E ela não procurava ajuda dos postos por essa questão. Porque por mais que você chegasse para a pessoa que estivesse atendendo, educadamente falasse, olha, não tem como você me chamar por esse nome, é dessa forma que eu gostaria de ser chamado. Elas não chamavam, elas diziam, olha, vai ser chamado da forma que está aqui no papel, no documento de vocês. E essa minha amiga, então, ela não procurou ajuda e acabou falecendo, né? Porque ainda tem pessoas que não respeitam os nomes das pessoas, porque tem algumas pessoas que ainda não têm, na verdade, o nome retificado, né? E aí, às vezes, as pessoas dizem, mas por que não faz? Às vezes é porque também não tem dinheiro, porque a gente sabe que por mais que seja um processo hoje fácil, porque na época que eu dei entrada, que tinha advogado, demorou 1 ano e eu não conseguia. Só que era advogada, era de graça meu advogado. Então a gente sabe quando é de graça, eles não se escolhem. Eu fui conseguir quando surgiu a lei. Eu fiquei tão feliz quando surgiu essa lei, eu já fui correr atrás, eu e Adriano fazer. Nós dois chorávamos quando pegamos a nossa certidão com o nosso nome retificado. Foi emocionante para mim. E hoje é tão gostoso você entrar no lugar, mostrar sua carteira, e ponto final, não tem perguntas. Não tem questionamento. Tem pessoas que são preconceituosas, são pessoas que vão arranjar qualquer tipo de motivo para poder te esculhambar, porque eu vejo, estava aqui agora há pouco tempo pensando assim, né? Eu vejo uma pessoa preconceituosa, uma pessoa transfóbica, igual uma pessoa que bebe. Que você tenta, por exemplo, a pessoa que bebe, a gente tenta ajudar, levando, tentando internar, fazendo dando toda a ferramenta para que ela possa sair. Mas ela não quer, ela tem que querer. E a pessoa transfóbica é a mesma coisa, porque tem bastante ferramenta aí. Hoje temos uma vastidão de informações na internet. Só que essas pessoas ela não querem abrir a cabeça dela. Então não adianta. Ela vai ser assim e não vai mudar. O maior problema de saúde hoje para as mulheres trans é a questão do silicone. E já tem vários casos aí de meninas com silicone inflamado. Tem uma menina que está com o rosto explodindo aqui as bochechas dela. E ela está pedindo ajuda nas redes sociais e parece que ela não está nem conseguindo, né? Então eu acho que esse é um dos grandes problemas para as mulheres trans, é o silicone. É aquele silicone industrial que a gente compra para fazer material para limpar de carro, essas coisas todas. Então daí tem barras, né? Eu tenho barra 300, o barra 1000. Eu coloquei o barra 1000. Então ele é aplicado de uma forma... uma pessoa tem uma bombadeira, uma mulher trans, e ela não tem nenhum curso de enfermagem, não tem nada, Rodrigo. Ela é apenas uma pessoa que aprendeu na prática ali com várias pessoas, né? De repente, nessas práticas delas, até matou alguma aí, ninguém sabe. Então é aplicado da seguinte forma. No peito... Ai, desculpa. Porque meu cachorro está... Mas esqueci que não dá estar. No peito, quando é colocado no peito, se faz um desenho, né? Em redor, da onde vai. Aí é aplicado, feito os pontos, todo com caneta, onde vai ser aplicado esse silicone. Elas dão uma anestesia primeiro na pele, assim, para a agulha não doer. Aí com uma agulha grossa, daquelas agulha que acho que é agulha de cavalo, ela é toda denotada, ela enche aquela seringa bem grossa e vai destacando aquilo ali por dentro do seu peito. A sensação que você tem no começo é uma coisa assim que vai enchendo, sabe? Isso as primeiras aplicações. Quando você... Aí bombei, beleza. Quando eu vou fazer aí depois de 3 ou 4 meses, quando eu vou fazer novamente esse processo, aí que vem o sofrimento. Porque parece que é uma penicilina, uma bezetacil. Quem tomou sabe como é que é uma bezetacil. É o dobro de uma bezetacil te aplicando aquilo ali. Aquilo vai doendo, te rasgando. Eu, na época, quando eu fui fazer a segunda vez, a minha pressão chegou a baixar. Eu quis desistir de aplicar. Da dor, da coisa que mal que me fez. Só que como que eu vou desistir, Rodrigo? Se eu já estava com o peito feito e outro não tinha como. Eu tive que encarar isso. Só que assim, ó, era a dor da beleza. Então, a gente não tinha conhecimento e botou essa coisa dentro do corpo.
Aí tem pessoas que botam no peito, botam na bunda, botam nos braços, botam nas costas, botam nas pernas. E o silicone da perna desce pro pé. Silicone, Rodrigo, ele é um produto que ele corre o seu corpo. Eu botei na parte mais perigosa, que é o peito, porque poderia correr pro meu pulmão. E se esse silicone, por acaso, se pegar uma veia, é morte. Esse silicone corre para o coração e mata. Nós tivemos casos de meninas que tinham era diabética e foi fazer a aplicação, 3 dias depois deu uma reação e a menina morreu. E hoje em dia, essas bombadeiras clandestinas, elas misturam muito produto com silicone. Quem tem dinheiro hoje em dia não bota mais no peito, né? Na minha época eu botei porque eu não tinha dinheiro. Elas botam a prótese. Mas no corpo embaixo ainda tem muita, na bunda, muita menina ainda faz uso do silicone. O risco de uma bactéria, de alguma coisa você pegar ali, gente. Só que na minha época eu não tinha todas as informações que eu tenho hoje. Claro. Eu fui na cara e na coragem, como muitas da minha época também fizeram. Hoje não, hoje as coisas mudaram. O risco continua o mesmo, tá? Na questão do silicone, se você aplicar, por mais que tenha toda a questão da higiene, que elas usem luva, que elas não fumem, mas o risco continua o mesmo. Porque você está colocando um produto, Rodrigo, dentro do seu corpo, que não sabe como é que vai ser amanhã. Então, para a mulher trans, o hormônio, Rodrigo, como a facilidade de tê-lo, adquirir é mais fácil, elas poucas, muito poucas mesmo, que vão fazer um acompanhamento médico, tá? E o legal é fazer, porque eu também já tive complicação por causa do hormônio. Na minha época, aquela coisa também, não tinha informação, eu tomava por conta. Eu comprava uma cartelinha daqueles. Para quem não sabe, o hormônio feminino nada mais é do que o anticoncepcional da mulher, né? Então eu comprava uma cartela daquela, Rodrigo, e tomava. E aí eu tive um grande problema de um abscesso causado por essa questão do hormônio. Fui parar no hospital, peguei uma infecção hospitalar, sofri horrores. E aí parei de tomar o hormônio. Então, em 2015 agora, querendo fazer a menina, eu voltei a tomar. Mas olha só a minha cabeça, né? Tendo médico, mas eu não querendo ir para médico consultar, eu estava tomando também por conta, que é o perigo. Então, como eu estava falando para ti, as mulheres trans, como o hormônio é uma coisa mais fácil de você adquirir, muitas não vão ao médico. É um erro? Porque isso futuramente, Rodrigo, vai causar danos. E sem dizer que tem hormônios aí que causam até trombose. Já os homens trans já não têm essa facilidade. Eles, querendo ou não, eles têm que marcar uma consulta médica, porque daí o médico vai receitar uma receita para eles poderem comprar. E a farmácia também é cheia de burocracia para vender esse remédio. Só que a gente sabe que a gente vive num país onde tem as pessoas que burlam isso, né? Então tem muito menino trans, não que eles fazem porque querem, Rodrigo. É porque lá na cidade não tem um ambulatório. Então eles são obrigados a comprar essa receita de uma pessoa, comprar o hormônio sem receita mesmo. Tu entendeu? E isso causar futuramente um problema sério para eles. Certo? E eu acredito que esse negócio do ambulatório, eu acho que não precisava ter um ambulatório específico não, Rodrigo. Poderia cada posto de saúde do seu bairro te atender com isso. Tem que ter respeito forma de tratar. Porque tem muita mulher trans e homens trans que não vão procurar de saúde justamente por essa questão, Rodrigo. De chegar num ambiente e ser maltratado, entendeu? Com hostilidade, daí eles não vão mais. Porque eu enfrentei tanta coisa na vida que hoje nada disso me barra. Eu vou e pronto, então eu sou cara de pau, no caso. Mas eu já sou, né? Mas tem muita pessoa novinha agora, essa nova geração, que muitos têm esse receio de chegar num estabelecimento, num posto de saúde, como é que vai ser tratado, a falha com alguns profissionais da saúde que não têm boa vontade de atender, que atende mal, entendeu? Tem casos de menina que vão para ser atendida, chega lá, elas são tão mal atendidas que elas não retornam para ser atendida, tem medo. E isso em toda essa população, né? Ou se fosse um tempo atrás, de uma pessoa, qualquer pessoa não saber a realidade de uma pessoa trans, a gente até podia se dar uma desculpa porque não tinha informação. Hoje tem. Hoje, qualquer lugar que você for, você encontra depoimentos de pessoas trans que foram jogadas na rua por 1001 questões. E, na verdade, a mulher trans, são jogadas mais rápida, né? Onde elas pegam o caminho da prostituição. Porque se você for analisar um homem trans, ele demora mais a ser expulso, às vezes nem é. E ele, nesse meio tempo, posso dizer assim que 90% dos homens trans, todos eles já têm o seu 3º grau de estudo. Facilita muito. Já a mulher trans é totalmente diferente. Então, o que eu gostaria de pedir para esse povo, esse pessoal da saúde, era isso. Que eles pudessem ter um pouquinho mais, né,
de poder fazer algum trabalho nessa questão dos hormônios para a nossa população, mas que esse trabalho não precisa ser feito num espaço, se puder fazer e tal, mas se puder ser em qualquer posto, qualquer postinho próximo à casa da pessoa, porque a vida de uma pessoa trans, Rodrigo, é muito difícil, as pessoas não sabem o que elas passam, tem pessoa que não tem às vezes dinheiro nem para comer, tá? Por exemplo, tem as meninas que estão lá na rua se prostituindo muitas vezes, não é porque elas querem estar lá não, é porque elas não têm espaço para o trabalho. E aí tem mais uma coisa que a gente necessita muito, né? Que nos dê esse espaço para trabalhar. Que a gente quer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que hoje em dia, graças a Deus, eu não estou mais numa esquina da vida trabalhando, né? Não tenho vergonha de dizer que já fui uma profissional de sexo, porque foi dali que eu pude sobreviver muito tempo. Hoje eu não estou mais, graças a Deus. Mas ainda tem muita gente lá que quer sair dessa vida e está lá porque não é porque ela quer estar lá, é porque ela não tem outra opção de trabalho. Isso é uma coisa que está nos faltando muito. E às vezes, assim, mas se você estudar, eu conheço pessoas que fizeram estudam, pessoas que fizeram primeiro, segundo, terceiro grau e estão sem uma oportunidade de trabalho que não dão, porque nos enxergam de uma forma preconceituosa, acho que a gente não tem capacidade, entendeu? E tem muita pessoa capaz aí, entendeu? Então, no caso da saúde, eu peço isso, que esse pessoal visse uma forma melhor de atender essa nossa população, porque tem pessoas, às vezes, que não tem nem condições de comprar o hormônio. Eu já ajudei muito menino que estava passando lá, fazendo tratamento hormonal e chegava no prazo, não tinha mais como fazer outra dose porque não tinha dinheiro. Aí, na minha medida do possível, quando a gente pode, a gente ajuda, né? Para que a pessoa não fique seu tratamento, porque uma mulher trans com um homem trans, eles se identificam com o sexo feminino, então eles querem ficar de uma forma, né? Então eles querem ter os seios, os meninos querem arrancar os seios para ter o seu... É sofrido. Eu sofro muito quando eu vejo a história dos meninos ou das meninas que querem fazer essas modificações, às vezes não tem condições, sabe, Rodrigo? É triste. A gente sabe. Só quem vivencia sabe quanto isso é importante para ela, um cabelo, um peito, para se sentir mais segura, para poder, sabe? É fogo. Eu, porque já passei por todo esse processo, eu já não passo mais, então nada fantástico. São poucas. Aqui em Florianópolis, graças a Deus, tem a Luana, tem a Paloma, tem várias outras meninas chegaram a 50, a Paloma está com 56, a Luana também nessa faixa, então a gente tem que dar, eu sou muito grata por chegar onde eu cheguei, a idade que eu estou, e pretendo chegar mais, se Deus quiser. Mas hoje em dia, a faixa de vida de uma mulher trans é até 35 anos, porque o extermínio aí estava grande, né? Rodrigo, o extermínio está grande, tá babado. Os homens trans já não tem tanto essa questão, né? Eles escapam um pouco dessa reta, até porque muitos desses meninos ainda vivem com a família. Poucos são jogados para ruas, entendeu? Tem poucos, a maioria mora com a família ainda. E poucos, como eu disse, conseguiram fazer seus estudos. Então consegue meio que pegar, né, um serviço e tal.